O comentário do dia. Carlos Ferreira. Já dizia minha santa mãezinha, ou diz, né, que graças a Deus ela está viva, que da traição ninguém se livra. É impressionante. Mas eu quero falar com vocês sobre acender uma vela para Deus, outra para o diabo. O candeeiro de dois bicos. Pensa comigo. Na época, ou agora, nós estamos vivendo uma pré-campanha e estamos vivendo os momentos de preparação para uma eleição. Aí, meu amigo, o que tem gente de lá pulando para cá, de cá pulando para lá, é uma festa. Mas aí, a gente até entende. Olha, aqui onde eu estou não tá legal. Eu vou para o lado de lá, eu acho que lá tá melhor. É o direito de cada um escolher com quem vai caminhar. Isso é natural. Agora, o triste nessa história de eleição é que alguns acendem vela para Deus e outra para o diabo. Ou seja, querem estar bem com todos, ou com os dois. São políticos que não sabem viver sem o poder, né? E que utilizaram o tempo todo o poder para empregar seus parentes, né? Com altos salários, aposentá-los em cargos públicos com altos salários, e o pobrezinho não tem direito a nada. Então essas pessoas, elas ficam patinando, não tem uma posição firme. Não, eu estou com Carlos Orelha, pronto, não quero votar em Ângelo Márcio. Ok. Esse é o chamado candeeiro de dois bicos, né? Que acende luz para os dois. Pois é. Na política de Sergipe, e aqui em Itabaiana, isso está acontecendo. Tem lideranças que dizem estar com A, mas os seus liderados estão com B. Que liderança é essa? Já dizia o nosso querido ex-governador João Alves, um dos homens públicos mais respeitados e com uma obra inestimável em Sergipe. Ele costumava dizer que quem lidera não libera. Quem lidera não libera. Mas aqui em Sergipe, particularmente em Itabaiana, a coisa degringolou. Tem liderança que não consegue liderar os seus liderados. Ou então está querendo botar um pé de um lado e um pé do outro lado. Tem candidatos a cargos majoritários que ou são cegos ou estão adorando o que está acontecendo. Não se preocupem, os advogados de plantão, que eu não vou cometer nenhum crime eleitoral. Não, eu estou, e é direito meu, fazendo uma análise sobre a situação política do Estado. Eu tenho essa prerrogativa como jornalista e radialista profissional. Tem pessoas que passam uma vida na política pulando de galho em galho. Outros agem de forma diferenciada. Dizem que estão com João, mas na realidade votam com Maria. Dr. Emerson chegou por aqui, será o nosso entrevistado já no programa. Grande Dr. Emerson. E aí, meus amigos, nessa festa da democracia, o que se vê em Itabaiana é exatamente o que eu estou dizendo. É ou não é? Tem líder político que está oficialmente com Y, mas os seus liderados estão com Z. Aí é bom demais, né não?
Então é o seguinte, eu sou o líder, né? Eu estarei com o senhor, viu, doutor? Agora, aqueles que me seguem não estarão com o senhor, não. Aqueles estão liberados para estar com o outro lá. Quer dizer, é o famoso candeeiro de dois bicos. E eu fico a me perguntar, onde está o caráter político dessas pessoas? Não é impressionante? Porque o político ou qualquer cidadão, de uma forma geral, tem que ter posição definida. Isso vem do caráter da pessoa. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Ou eu voto, ou eu não voto. Ou eu estou, ou eu não estou. E repito, quem lidera não libera. Seria muito engraçado se um candidato, por exemplo, a deputado estadual da Rede Sustentabilidade, chegasse para o pré-candidato a governador, doutor Hermes, e dissesse assim: doutor Hermes, é o seguinte, gosto muito do senhor, gosto muito da rede, mas não vou votar no senhor não, vou votar em Valadares. Seria uma coisa, né? Agora, é claro que o senhor não iria permitir uma coisa dessa. Tem uns que não dizem e fazem por debaixo do pano. Ou seja, estão armando o bote, porque se Y ganhar, tá tudo bem. Se X ganhar, tá tudo bem também. Só olha, eu não votei no senhor, eu votei lá no outro. Mas os meus liderados votaram com o senhor. É bom demais, não é não? Então o que a gente está vendo? Oposição em Itabaiana defendendo o governo. Olha que coisa impressionante. Oposição em Itabaiana, oposição ao governo. Ou pelo menos diz que é. Ou deveria ser. Mas não, estão defendendo abertamente o governo. Nós estamos num período pré-eleitoral. Vivemos num processo democrático de direito, é verdade. Mas a democracia não significa esculhambação, né? Não significa, a liberdade não pode significar libertinagem. Enfim, a posição deve ser uma só. Em Itabaiana, cada dia que eu chego aqui, me surpreendo. Aqui é diferente de tudo, viu? Fulano vai votar com quem? Com o Cicrano. Não, com o Beltrano. Ué, mas peraí. Sabe, e não é só em Itabaiana. Percebam que eu não estou nominando ninguém, porque o povo de Itabaiana é inteligente. E não cabe a mim cobrar decência política à liderança. Cabe àquele que é líder. Não é? Por exemplo, candidato a governador que está sendo enganado em Itabaiana. Ou não está? Porque um determinado líder está no meu palanque, mas os liderados desse líder estão em outro palanque. Que história é essa? Por exemplo, aí agora eu posso citar alguns nomes porque, né, não corro risco e não vou ser citado na justiça de jeito nenhum. Graças a Deus, a gente faz a coisa com decência. Mas vamos lá. No caso de Eduardo Amorim, o PRB se aliou ao projeto de Eduardo Amorim, Heleno e Johnny. Mas Ivan Leite estava no próprio partido, mas afastado dessa decisão de Heleno, assim como o Jário de Glória. Então, o que a liderança do grupo disse? Olha, ou todos ou nenhum. Não é natural. Como é que eu sou de um partido, o meu partido está numa chapa e eu voto contra aquela chapa? E aí prevaleceu a posição, né, forte da liderança. No caso, Eduardo Amorim. Tanto é que Ivan Leite será o candidato a vice, o PRB veio completo. E Jário de Glória já anunciou adesão a Eduardo. Agora, aqui em Itabaiana não. Aqui em Itabaiana, no afã de bater no prefeito Valmir, os adversários, ou pelo menos deveriam ser adversários do governo, se aliaram ao governo contra Valmir. Peraí. Aí, eu não estou aqui defendendo Valmir nem ninguém não. Estou dizendo o seguinte, o governo que prometeu fazer um cinturão negro de asfalto em 3 povoados não cumpriu. A documentação está na minha mão. O senhor, vamos reviver aqui um pouquinho essas gravações, coloco no ponto para a gente conversar aqui com o doutor Hermes. Vejam bem,
O deputado de Itabaiana, que é presidente da Assembleia, durante uma entrevista disse assim: nós não asfaltamos lá o Carrilho e bababá, porque o prefeito não liberou a licença. Ouçam bem, coloque aí, vá. Né, Luciano? Eu entrevistei Jackson Barreto aqui e ele concorda comigo. Meteram o dedo. Meteram o dedo, todos dois. No Finisa e no Banco do Brasil. Meteram o dedo ali. Lamentavelmente, sim. E aí, agora? Agora você vê que Belo Volta fez uma rearrumação no Proinvest, colocou obras em todos os povoados. Itabaiana, lamentavelmente, o prefeito não mandou a ordem de serviço a autorização do uso do solo. Pronto. Foi o que ele disse aí. O prefeito não mandou autorização para o uso do solo. Não é verdade. Nós lemos aqui o ofício que foi enviado pelo senhor Vasconcelos, diretor-presidente do DR, solicitando a licença. E a resposta da prefeitura de Itabaiana, em menos de uma semana, dizendo: envie os documentos com celeridade que nós liberaremos a licença. O que aconteceu? O DR nem respondeu o ofício da prefeitura. Então não foi o prefeito que negou. Agora, esqueceram de combinar, doutor Emerson. Um veio primeiro e disse que a culpa foi do prefeito. Não falou a verdade. O outro depois veio e disse isso, olha. Houve sim. Não é essa. E se você na obra do Finisa, aquela primeira. Na obra do Finisa, estava previsto a construção da rodovia aqui ligando os povoados, não é? O povoado produtor de castanha. O Carrilho. O Carrilho e o Bom Jardim. Bom Jardim, pois estava previsto nessa obra do Finisa, essa obra que foi aprovada e que o Temer não permitiu que fosse liberada. Pronto. Então veja, Luciano disse que foi o prefeito, Jackson disse que foi Temer. Não foi? Quer dizer, quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade? Porque a prefeitura não se negou a dar a licença. Até porque, não estou aqui defendendo a prefeitura, eu vou repetir, nessas 2 horas eu deixo de ser secretário. Sou jornalista. Mas veja, questão de justiça. Como é que Valmir ia negar uma licença para asfaltar povoados? O mesmo Valmir, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mandou para a Câmara um projeto para doar 2 terrenos ao governo do Estado. Para doar. Não é verdade. Então, eles, essa turma aí da oposição, vivem, ligo já para você, Elton, vivem fazendo promessa e não cumprem. Aí quando chega perto da eleição, encontram um culpado. É só isso. Agora, o mais estranho de tudo é que hoje na Câmara, o vereador João Cândido, que pelo que eu sei é oposição ao governo, defendeu o governo e atacou o prefeito de Itabaiana. Aí, os vereadores Marcos Oliveira e Roosevelt Santana colocaram João Cândido no seu lugar. Porque apresentaram o documento e ficou feio. Ficou feio para Luciano, ficou feio para Jacques, ficou feio para João Cândido. Não é? Porque um não falou, não combinou e os dois falaram diferente. E o vereador foi defender o indefensável. Quer ver? Aquela segunda de Jacques, vejam bem. Ele disse primeiro que foi o Finisa que não foi liberado porque Temer não liberou. Aí, como a coisa pegou mal em Itabaiana, a Rádio Capital, que é da família de Maria Mendonça, entrevistou Jackson, como diz assim, olha, desdiga o que o senhor disse, pelo amor de Deus, porque o negócio ficou feio aqui. Ou seja, a Rádio Capital, a linha jornalística, saiu em defesa de Luciano Bispo. Aí ouçam o que disse 2 dias depois de ter dito que a obra não saiu por culpa de Temer. Ouça o que disse Jackson. Houve sim. E se você quiser, o governador do estado pode autorizar a trazer para aqui o secretário Valmor de Infraestrutura, para ele dizer aqui na rádio que a Secretaria de Infraestrutura procurou a Prefeitura Itabaiana e procurou o prefeito Valmir. O secretário Valmor me disse: Jackson Barreto, eu estava no governo. Eu não consegui ainda para concluir os projetos daquela parte de Carrilho, Bom Jardim e Barro Preto.
Bom Jardim e Barro Preto são perto um do outro, e Carrilho. Precisava da autorização para uso do solo, porque o governo do estado só pode entrar no município com essa autorização que é feita através de um documento da prefeitura. Pronto. Aí veja. Mentira tem perna curta. Olha, ele disse que foi Valmor Barbosa que mandou o ofício. Está aqui o ofício na minha mão. Assinado por Antônio Vasconcelos, do DR. Ouçam agora a resposta do prefeito. Vamos lá. Que disse aqui: mediante seu pedido nesta secretaria, por meio do ofício número 412 de 2017, oriundo do DER, e não Valmor, viu? Do DR, requerendo certidão de uso e ocupação do solo para obra de implantação e pavimentação dos acessos aos povoados Carrilho e Bom Jardim, Barro Preto, nesse município, com extensão de 11,5 km, vimos nos antecipar, vamos lá, lhe enviando em anexo a esse ofício o formulário de abertura do referido processo, onde consta a lista de documentos necessários e instruções para a confecção do material técnico básico. Salientamos para tal a necessidade do comparecimento de um representante legal do governo do estado, munido dos documentos solicitados no formulário para que forneçamos a licença. E ainda termina dizendo o seguinte: para uma maior celeridade, veja, a prefeitura que estava preocupada em apressar ao processo, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Esse ofício foi enviado ao senhor Antônio Vasconcelos, diretor-presidente do DR. E não a Valmor. Já que se diz que foi Valmor. Não foi. Quem mandou, quem solicitou a licença foi Antônio Vasconcelos. Ou seja, eles não iriam fazer a obra de jeito nenhum. E vou dizer mais, não foi falta de dinheiro, não. O Campo do Brito está sendo todo pavimentado. Por que não fizeram em Itabaiana? Aí, a prefeitura tem uma usina própria, comprada com recursos próprios, está pavimentando o Carrilho. Aí ficou feio, né? A prefeitura não prometeu e está asfaltando. O governo do estado prometeu, soltou fogos, fez festa e não trouxe a obra. Mas isso não é nenhuma novidade. O tomógrafo que fizeram festa e soltaram fogos, o deputado junto com o então governador, está sem funcionar há 1 ano e 2 meses, porque o governo não pagou a empresa onde adquiriu o tomógrafo de Itabaiana, Glória e do USE em Aracaju. As obras do açude da Marcela estão lá para todo mundo ver. A promessa que fizeram, estão lá as obras. Que obras? Praticamente nada. Ou seja, não adianta defender o indefensável. Foi isso que João Cândido fez hoje. Aí, qual é a nossa surpresa? Que João Cândido pertence a um grupo em Itabaiana, a diversão.